Passando atrás. É Milton, toda vez, né? Passando atrás de Cássio dessa vez. Tirar o fundo, só vocês verem como é meu desespero aqui, ó. É o tempo todinho essa criatura puxando meu fone, puxando o fio, querendo quebrar o fio aqui. Ela não deixa de jeito nenhum a gente fazer nada. Ixi, mas puxa mesmo. Eu tô com medo dela vai cortar esse fio qualquer hora dessa. Vai destruir esse fone, esse headset aí, vai destruir. Pois é. É amigo meu, né, desse pessoal chique, eu boto assim que isso, ela some, ó, ela fica aqui meio fantasma quando eu boto o fundo, ela consegue sumir na imagem. Ela é branquinha, aí vai embora. Tranquilo, tranquilo. Pessoal, boa tarde, Amanda, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo DIT. É um encontro que a gente faz para trocar ideia mesmo, a gente sempre traz um convidado de fora da DIT, né? Para a gente estar discutindo alguns temas, e dessa vez tu trouxe um tema muito importante para a gente. A DIT, ela é a Diretoria de Inovação e Tecnologia do grupo, e a gente está aqui... Oi? E a gente está aqui com alguns dos colaboradores da DIT. Normalmente são pessoas da administração, programação de computadores, alguns diretores também, pessoal do jurídico também, contabilidade e RH, às vezes participa também. E aí, fique super à vontade para falar sobre esse tema que tu está trazendo para a gente. E aí, contar também um pouquinho da tua história, né? Até porque tu é fundadora do Ciclo Empreendedor Universitário. Eu também queria que tu trouxesse um pouquinho da tua experiência com o Ciclo Empreendedor. Mas antes de qualquer coisa, antes da gente falar do CEL, antes da gente falar do tema que tu vai trazer, conta mais um pouquinho sobre ti. Fala de onde tu tá vindo, de onde tu tá falando, o que tu tava falando anteriormente pra gente, que aí tá um frio e aqui no Maranhão tá um calor, essa diferença aí que acontece. Perfeito, perfeito, André. Antes de mais nada, eu quero agradecer a disponibilidade de todos, agradecer também pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar contribuindo um pouco, partilhando um pouco de conhecimento. Acima de tudo, eu falo aqui do estado do Rio de Janeiro. Aqui está muito frio, gente. Aqui no Rio, vocês sabem, né? O carioca chegou aí a 23, 22 graus. Para a gente é muito frio. Nós não estamos acostumados com esse frio todo que está passando aqui, não. Ontem chegou a 18 graus, né? E para vocês entenderem um pouco o porquê desse tema, educação empreendedora, né? Eu estou trazendo esse tema porque é justamente o que está totalmente ligado à minha carreira, toda a minha trajetória profissional também, e toda a minha busca a nível nacional com essa disseminação da educação empreendedora, não só dentro das universidades, como também nas empresas e no governo. Então, é um tema que é uma vivência prática. Né? Eu vou estar falando um pouquinho também de todas essas frentes aí, como a Andrea colocou, né? Do ciclo empreendedor universitário, o que é o ciclo empreendedor universitário, e dentro dessa apresentação que eu montei, eu vou estar abordando aí todas essas etapas para a nossa conversa. Então, assim, ao decorrer da conversa, vocês fiquem à vontade para perguntar, para interagir, né? A Andrea chegou a comentar comigo que é um bate-papo, então eu não quero ficar falando sozinha, não. Vocês também fiquem à vontade para contribuir com o tema e a gente ir construindo esse conhecimento, né? Porque eu acredito muito nesse conhecimento construído com várias pessoas, com várias frentes. Mas, antes de mais nada, também eu quero entender quem é o público que está aqui, né? A Andrea falou que nós temos aqui diretores, eu queria saber um pouquinho das áreas, né? Que tem aqui o jurídico, o administrativo, né, Andrea? A gente está aí com o professor Marcos Barros. Dessa vez eu não quis começar o bate-papo com ele, mas além do professor Marcos Barros, que é o diretor aí da Diretoria de Inovação, a gente está com o Arão. Uma galera muito massa aqui, que eu pude conhecer melhor ainda ontem presencialmente, e muita gente eu conheci no mural de membros que a gente tem da DIT. Então, quem ainda não faz parte, se cadastre lá. Professor Marcos? Amanda, mais uma vez, boa tarde, né? Seja bem-vinda, obrigado pelo seu tempo aí, pela sua atenção.
Esse público que você está falando, na verdade, é o público todo da nossa diretoria. Então, aqui é o pessoal ligado à área de negócios e à área de desenvolvimento de soluções para o nosso grupo educacional. São desenvolvedores, são pessoas que vieram de áreas de dentro da instituição e acabaram vindo para pessoal de secretaria acadêmica, de atendimento, que acabaram migrando também para dentro da nossa diretoria. E a nossa missão é suportar todo o desenvolvimento da instituição, né, com todas as tecnologias, tanto tecnologias da informação como tecnologias educacionais. A gente está provendo a melhoria do crescimento do grupo. Graças ao trabalho dessa equipe, a gente conseguiu aí passar pela pandemia e permitir com que as atividades ocorressem todas de forma online, com alguns percalços, né? Porque foi tudo feito de última hora, tudo foi nada esperado e nada programado, mas conseguimos aí permitir com que as coisas funcionassem. Então, assim, o nosso público ele está muito focado nisso, na parte de tecnologia e na parte de negócio, que é a gente que faz rodar todo o contexto da instituição como um todo. Então, perfeito, é um prazer. Eu parabenizo também vocês pela iniciativa, tá? Isso é muito importante, ter uma diretoria com esse olhar voltado para tecnologia e inovação dentro da instituição e ainda mais abrir para que outras frentes também participem aí desses diálogos e vem com outros olhares, né, para proporcionar melhor essa disseminação de conhecimento. Estou muito feliz mesmo e acho muito bacana essa iniciativa de vocês. Eu vou compartilhar minha tela, Andréia, já posso iniciar? Como é que... Tranquilo. Tá ótimo, então. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, e aí quando vocês estiverem já vendo, vocês me dão um ok aqui. Só para que vocês entendam, tá, como eu montei essa apresentação, eu vou começar... dar um apanhado geral, né, de educação empreendedora. Eu vou falar um pouquinho também de tecnologia, trouxe um vídeo bem específico em relação à tecnologia, e aí a gente vai conversando ao decorrer. Minha única preocupação aqui é a internet, porque hoje a minha internet aqui ela não tá boa. Tá variando, então qualquer coisa vocês me falem aí. Só compartilhar aqui com vocês. Tá aparecendo? Está sim. Perfeito. E aí o tema principal, que é o destaque aqui que a gente vai estar conversando hoje, é justamente a educação empreendedora. E aí quando eu menciono sobre educação empreendedora, isso é muito interessante, porque a educação empreendedora, ela incentiva o autoconhecimento e busca solucionar os problemas da sociedade. Até mesmo ela tem parte desse princípio, né? Você precisa se autoconhecer para depois você buscar alternativas para estar melhor direcionando as suas ações para esses problemas que você quer resolver na sociedade. E quando eu coloco também esse viés mais provocativo, né, em relação a esse dilema que tem muito na nossa sociedade, essa questão da teoria e a prática. O que é a teoria e o que é a prática? Ambos, o que é mais importante? Né? A gente sabe aí que a teoria depende da prática e a prática também depende da teoria. Ambos precisam caminhar lado a lado, proporcionando o melhor para o desenvolvimento da nossa sociedade. Eu vou estar sempre falando sobre desenvolvimento da sociedade, porque é o que a gente busca com todo o trabalho que a gente vem realizando com o Ciclo Empreendedor Universitário também. Né? E essa relação também de preço e valor. Né? O que realmente é o preço? Né? A gente sabe que tem uma diferença muito grande em relação a essa questão relacionada ao preço. Né? A teoria, você tira o dinheiro do bolso para pagar ali. Né? Você paga por um produto ou um serviço de forma teórica, mas como essa teoria, ela, de fato, ela vem proporcionar valor na prática. Né? E valor, como o Philip Kotler coloca muito bem, ele consiste em todo o conjunto de benefícios e processos. Né? Então, como essa vivência sua vem proporcionando da melhor forma esse desenvolvimento teórico na prática? Né? Então, e ao mesmo tempo, não sei se vocês conhecem essa imagem ao fundo, não sei o que e aí eu já convido vocês para participarem. Né? Alguém sabe o que é essa imagem que eu trouxe ao fundo aqui?
Foi a abertura de alguma das Olimpíadas, não foi? Me recordo, foi as Olimpíadas daqui do Brasil, se não me engano. Essa aqui é uma relação, eu quero trazer bem na questão visual para vocês, que é da Paralimpíada, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no estádio aqui do Maracanã. Foi em 2016, né? A gente vê aí o quê? A mulher, a interação, a relação, né, do ser humano e a tecnologia, né? A origem, a gente pode estar entendendo também como essa teoria ela foi colocada em prática e foi beneficiada, foi utilizada como benefício para o ser humano. Ela é uma atleta, tá? Uma atleta amputada, e esse daí foi um dos maiores marcos no nosso país em relação à promoção dessa relação do homem e da máquina, né? Onde ela pôde ali dançar com a máquina. Se vocês buscarem esse vídeo, vocês vão ver como foi essa apresentação. Então, é essa interação que a gente quer trazer, né, nessa conversa de hoje, nesse bate-papo. Né? Como você relaciona aí o seu conhecimento, colocando ele na prática e trazendo uma vivência em prol mesmo para o desenvolvimento da sociedade. E falando um pouquinho sobre quem é a Amanda, o que a Amanda faz, toda essa relação que eu levanto muito essa bandeira em questão à educação é algo bem forte na minha vida, né? Porque muitas pessoas não conhecem bem a minha história, né? Porque a Amanda defende tanto a educação e tem todo um negócio com esse foco, justamente por causa que a educação foi o diferencial principal para o desenvolvimento da minha carreira, né? Eu venho da roça e eu acordava 3 horas da manhã. Então, eu tinha que realmente arregaçar as mangas para fazer, para construir essa Amanda que é hoje, né? Então, todo o meu conhecimento hoje em prol da sociedade é devido a um esforço muito grande por trás disso tudo, né? Teve um esforço muito grande por trás disso tudo para eu poder chegar onde eu cheguei. Então, foi fases bem difíceis, né? Eu tive que abrir mão de muita coisa, mas ao mesmo tempo proporcionou aí um crescimento na minha área também, né? Hoje eu estou administradora de empresas, eu sou consultora de projetos em uma consultoria especializada em marketing e vendas para negócios B2B. Eu trabalho com mentorias para diversos negócios, né? Especificamente micro e pequenas empresas e startups. Também faço palestras dentro das instituições de ensino, levando esse conhecimento mais voltado para o empreendedorismo na prática, como é que isso pode ser trabalhado dentro das instituições. Tenho também um lado voltado para a questão social, né? Eu tenho um projeto aqui no estado do Rio em que eu trabalho com camelôs. Como o camelô, ele é uma profissão, muita gente também não sabe disso. Então, assim, são várias frentes que eu atuo nesse sentido. E até o ano passado, porque eu encerrei, já estava com muito trabalho, eu era coordenadora da Comissão Especial de Empreendedorismo aqui do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro. Então, aqui é um pouquinho sobre mim, e também sou a sócia fundadora do Ciclo Empreendedor Universitário, que eu vou estar falando para vocês um pouco mais na frente, que é justamente uma empresa que tem como objetivo mostrar a importância do ecossistema empreendedor acadêmico para o mercado. E eu não faço isso sozinha, né? São diversas pessoas que também me apoiam, principalmente os meus sócios, né? Aqui são eles, não tem como eu falar de nada que eu construo, só citando meu nome. Eles também fazem parte disso tudo e colaboram para que essa disseminação de conhecimento, essa valorização também dos conteúdos que a gente vem trabalhando nessas 3 frentes, que é a tríplice hélice, elas podem proporcionar o melhor para a nossa sociedade. Tá? E falar sobre toda essa questão voltada para a educação empreendedora é falar de resolução de problemas e falar também de tomada de decisão. E eu não poderia deixar de mencionar o trabalho desse incrível educador, que ele tem uma pesquisa muito bacana, eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre ela também, que é Ron Hitcher, não sei se alguém conhece sobre ele, conhece o trabalho que ele vem desenvolvendo, em que ele fala e levanta essa questão principalmente para essa cultura de pensamento, como as instituições hoje trabalham essa cultura de pensamento. O interessante dele, que a pesquisa dele se concentra como as salas de aula, ela muda à medida que os professores se esforçam para tornar o pensamento mais valorizado, visível, e ativamente promovido em suas salas de aula, né? Como eles vêm fazendo isso? É uma questão também importante, ele explora muito dentro dessa pesquisa dele, o que significa liderar uma cultura de pensamento, né? O que é proporcionar isso dentro do ambiente
de sala de aula, né? A pesquisa dele é bastante interessante porque ela tem duas formas. Uma forma que ele trabalha é voltada para estudo de caso, tá? Esse estudo de caso, ele usa os estudos de caso de professores, são professores que são referências a nível mundial, tá? Para compreender essa complexidade do ensino. E aí ele faz todo um trabalho como as ideias, os métodos funcionam no contexto de sala de aula reais, né? Ele fala muito isso sobre esse contexto de sala de aula reais e tendo essa vivência bem prática. E a pesquisa de design, que é uma outra forma que ele trabalha muito também dentro de todo esse contexto dele de pesquisa, se concentra no processo de aprendizagem mesmo do design, como é que esse design ele vem trabalhando, vem sendo desenvolvido. Né? E ele foca muito nesse processo de aprendizagem, que o design proporciona muito isso. Né? E aí ele projeta ferramentas como rotina de pensamento para os alunos, e os alunos eles podem usar isso ao decorrer das aulas, sendo que, para ele medir como isso está funcionando dentro da sala de aula, os próprios alunos avaliam, né, como essas ferramentas elas estão sendo aplicadas e para que está servindo ali para o desenvolvimento deles e como está ajudando eles a direcionarem essas ações depois, ao sair da sala de aula também, tá? E ele possui um livro muito interessante. Depois, se vocês quiserem um link, eu posso estar encaminhando para vocês, porque vale muito as instituições também ter esse olhar para essa pesquisa, que é uma pesquisa muito valorizada hoje, a nível educacional também tem passado muito. Ele tem um livro chamado Criando Culturas de Pensamento. Tá? E esse livro dele, aqui está a capa dele, elas são 8 forças que a gente deve dominar para transformar verdadeiramente as nossas instituições de ensino. Ele fala muito sobre isso dentro dessa pesquisa, né? Então, o livro, ele aqui vai explorar um pouquinho das 8 forças culturais por meio de uma série de estudo de caso e professores especialistas de todo mundo. Tá? Essa pesquisa dele, ela tem um contexto que fornece aí uma janela, na verdade, para as melhores práticas, né? Em relação a esse conhecimento de princípios chaves mesmo do ensino. Tá? E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo bem prático em relação à resolução de problema e tomada de decisão, que foi muito bem trabalhado pela Heineken em seu processo seletivo de estágio. Eu não sei se algum de vocês já viu esse vídeo, falem aqui para mim, tá? Conhece, Andréia? Não. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Eu não conheço também. Como é essa vivência prática, né? Isso aqui é o que não ensina em sala de aula. E a gente é pego de surpresa o tempo inteiro. Vocês aí no trabalho, com certeza. E aí eu vou apresentar para vocês agora. Deixa eu ver se ele vai aqui. Vai. Está sem som aqui. Observem bem ele ao entrar na empresa. O que acontece aí nessas situações? Ele tem que ficar o tempo inteiro de mão dada com os responsáveis da empresa.
Os 3 candidatos estavam ali embaixo, eles pediram ajuda. E aí um deles vai. As pessoas poderiam votar pela internet quais eles achavam que era o melhor candidato. E aí esse aí foi o escolhido. Olha o que acontece agora. Aqui é um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, porque agora ele dá esse... Deixa eu ver se eu consigo agora retomar aqui ele. E esse vídeo é um exemplo, né, da importância da tomada de decisão, de como solucionar determinados problemas, e às vezes nós não aprendemos isso dentro da instituição de ensino, né, na maioria das vezes. Como isso pode ser trabalhado dentro das instituições? E o principal também, acima de tudo, nós temos mais força quando nós estamos mais conectados, ou seja, quando nós estamos mais abertos ao diálogo para realizar aí essas conexões. A gente sabe também que nós vivemos aí uma era de economia colaborativa, né? Fala-se muito de economia colaborativa, muitas empresas vêm fazendo esse trabalho voltado para a economia colaborativa e cocriação. A gente tem como exemplo aí o Waze, né? Vocês sabem que no início, talvez alguns aqui saibam que no início o Waze, ele era um mapa praticamente que não existia os locais ali para as pessoas saberem onde poderiam alcançar. A verdade é que as pessoas, elas, ao se locomoverem, elas foram criando ali a base dele, né? Então, o que eu quero falar a respeito disso? Eu quero falar principalmente sobre esse trabalho colaborativo, que é muito importante, né? Aqui eu trago para vocês uma colmeia da economia colaborativa. Essa colmeia, ela é formada por empresas que utilizam da economia colaborativa, ou seja, onde o principal ativo não estão com essas empresas, tá? As empresas só criam uma rede para que as próprias pessoas utilizem dessa rede e criem coisas muito maiores. Aqui nessa versão 1.0, vocês podem observar que tem diversas empresas aqui, já mostra que é bastante grande, né? Já mostra que ela é relativamente grande com algumas áreas específicas, né? A gente tem aqui transporte. Em transporte, a gente tem como exemplo o Waze, Movit, né? Tem áreas aí como dinheiro. Quando fala em dinheiro aqui, é justamente essas empresas que trabalham em financiamento coletivo, crowdfunding. Temos também comida, bens e serviços, tá? Depois disso, a gente vê que essa colmeia, vocês depois podem pesquisar também, tem esse acesso na internet, é aberta. Essas colmeias aí, elas passam a crescer. As empresas, elas passam a perceber essa importância da colaboração, né? Então, a gente tem aí modelos com empresas de grande porte utilizando da inteligência de multidões para criar soluções. Isso que vocês fazem também é um trabalho que é muito válido nesse sentido de gerar resultados, trazendo outras pessoas para o diálogo, né, para colocar na mesa, para a gente poder construir juntos da melhor forma esse conhecimento. Então, a economia colaborativa ela é muito importante também nesse processo de educação empreendedora. E falando também, né, para que exista principalmente essa economia colaborativa, é necessário uma liderança inspiradora e que, de fato, engaje as pessoas, né? Aqui está, essa imagem que vocês veem aqui, é o resultado da pesquisa de Lee Braham, não sei se vocês já ouviram falar. Ele aqui, ao conduzir mais de 19 mil entrevistas de desligamento de funcionário que deixaram seus empregos voluntariamente, ele identificou 4 necessidades básicas que não estavam sendo atendidas
possibilitando que essas pessoas deixassem os seus empregos. Então, dentro dessas necessidades, ele identificou ali o que está permitindo que essas pessoas elas abram mão dos empregos que elas estão atualmente e não queiram mais seguir uma carreira na empresa, né? A gente vê muito isso hoje, os jovens, né? Porque eles estão saindo, estão construindo aí startups, estão buscando outras formas também de conhecimento, tendo outras visões. Então, ele fez esse mapeamento, uma pesquisa também muito relevante, e ele identificou aí que uma dessas necessidades, as 4 principais necessidades, na verdade, é a necessidade de confiança. O que é essa necessidade de confiança? Porque a gente sabe que a confiança ela é a base para qualquer relacionamento de sucesso, né? Então, se essas pessoas elas não têm confiança nos seus líderes, nos seus gestores e quem está à frente nas organizações, principalmente, como é que ela vai conseguir seguir adiante a sua carreira também, né? E aí ele mapeou outra frente, a necessidade de ter esperança, fazer com que as pessoas realmente acreditem, né? Que elas serão capazes de crescer, ela ter esperança mesmo que elas vão ter essa possibilidade de crescer, né? Desenvolver habilidades e ter a oportunidade de progredir na carreira deles. Então, como é que as instituições de ensino, elas podem possibilitar isso também para os seus funcionários, né? E a necessidade de sentir que vale a pena. Ou seja, todos os esforços, todos os desafios que esses funcionários passam, o que isso pode realmente fazer com que vale a pena? Porque nós sabemos que a maioria aí fazem grandes contribuições significativas para a empresa, né? Então, o funcionário ele precisa também ter esse sentir, né, em relação ao que vale a pena. E o outro que ele coloca também muito bem é a necessidade de se sentir competente, né? Esses funcionários colocaram isso. O que quer dizer com isso? Que as pessoas elas precisam estar nos cargos em que seus talentos eles estejam realmente alinhados com o desafio do seu trabalho. Ou seja, o que adianta a pessoa estar construindo ali a sua carreira dentro de um determinado setor, de uma área, que é muito inferior ao seu conhecimento e ele não é valorizado por isso, ou então está muito acima do seu conhecimento e o gestor não está conseguindo atender ele no sentido de estar ajudando ele a se desenvolver melhor, né? Então, essas foram as 4 frentes que ele mapeou nessa pesquisa aí, com mais de 19 mil funcionários entrevistados após se desligarem. Isso é muito relevante, a gente tem que ter um olhar muito atento nesse sentido, né? De como trabalhar esse engajamento desses funcionários, principalmente se tratando de instituição de ensino. A gente tem uma competição aí muito grande para quem está chegando novo, principalmente, né, a gente tem as EdTech chegando com uma força total, briga bem à frente aí com as instituições de ensino, temos grandes grupos, Estácio, Ânima, enfim, que eles têm um grande posicionamento no mercado justamente porque eles estão participando aí por um outro lado, né, do mercado aí que é de investimentos, então eles têm um budget muito maior aí para conseguir pegar esse mercado. Então, assim, ter um novo olhar nesse sentido, né? Ter esse olhar empreendedor. Como é que a gente pode trabalhar essas questões dentro das instituições de ensino também, né? E aí, falando um pouquinho sobre esse trabalho que a gente vem realizando e mostrando como as instituições de ensino ela pode, da melhor forma, aproveitar do que já tem dentro de casa e desenvolver melhor os seus alunos e fazer com que esses alunos e professores também, funcionários no geral, eles possam se desenvolver melhor e crescer, né? E aqui eu deixo claro que eu não estou falando de uma instituição de ensino específica, né, que pública é melhor do que privada e privada, muito pelo contrário, né, porque quem faz a universidade é quem está dentro dela. Então, ter esse olhar também, principal, né? E dentro do ciclo empreendedor universitário, nós trabalhamos diante 3 ações principais, que é provocar, informar e conectar. A gente vai estar em todos os eventos falando sobre isso, falando muito mesmo e ressaltando. Por quê? O provocar é justamente a gente trazer novas reflexões a respeito do empreendedorismo, como ele está sendo trabalhado, o que é de fato o empreendedorismo, provocar várias discussões em cima desse tema e fazer com que tanto o governo, as empresas, as universidades tenham um novo olhar em relação a isso. Informar é justamente informar tudo o que existe a respeito do ecossistema empreendedor dentro das universidades e qual é o valor disso para o mercado de trabalho, né? Como é que esse empreendedorismo ele vem realmente sendo bem trabalhado dentro das instituições a fim de conectar com as ações do mercado de trabalho também, empregar esses alunos, né? E professores, enfim. E conectar é justamente o network que é gerado aí em todos os eventos que a gente vem desenvolvendo, tá? Ao fundo, essas imagens aqui são reais, tá? Dos nossos eventos presenciais que nós realizamos antes da pandemia.
E falando um pouquinho do que nos move, né? O que faz com que o CEL, a gente siga adiante aí com todo o trabalho do ciclo empreendedor universitário, é justamente saber que a educação e o empreendedorismo, ele é capaz de mudar o nosso país, né? E desenvolver também, né? A gente sim tem uma base muito forte que a gente trabalha, a gente levanta sempre a bandeira, que é da educação. A gente não consegue nem crescer como ser humano, nem desenvolver melhor os nossos negócios, se a gente não buscar informação sempre, estar sempre buscando conhecimento. A gente sabe muito bem disso. E dentro dessas questões do CEL, a gente tem um propósito muito forte no sentido de inspirar as pessoas e as instituições, principalmente a melhorarem a sociedade a respeito desse empreendedorismo, né? E é um empreendedorismo mais humanizado, não no sentido de ser aquele empreendedorismo que vai explorar, né? Explorar a sociedade, explorar os recursos que a gente tem em mãos, tá? É trazer consciência e informação mesmo. E os valores, a gente tem uns valores bem fortes nesse sentido, que a gente precisa gerar valor e as pessoas que estão também conectadas precisam gerar valor, né? É muito aquilo do ganha-ganha, né? Essa troca mesmo de experiência, ser parceiro mesmo, para contribuir com o negócio do outro. Não é só colocar o nome, uma logo e tá ótimo. Não, não é isso. É a gente contribuir para a construção do outro e o outro também contribuir com o nosso, né? E o principal é fazer com que o empreendedorismo ele esteja ao alcance de todas as pessoas. Desculpa. E quando eu falo empreendedorismo ao alcance de todas as pessoas, é justamente proporcionar com que esse conhecimento alcance qualquer nível social, né? Se vocês forem observar todos os eventos do ciclo empreendedor universitário, a gente tem totalmente gratuito o acesso dele, a gente faz de tudo para não burocratizar muito o acesso dessas pessoas que não têm muito conhecimento e informação, porque às vezes quando a gente coloca um evento no Zoom, essas pessoas que têm de uma determinada classe social, elas não sabem como se cadastrar numa plataforma dessa, elas não sabem como instalar um aplicativo, então assim, o máximo que a gente faz é deixar o evento lá, ó, acessa esse link aqui no YouTube, você já vai estar nos assistindo, né? Então foi todo um estudo por trás para entender onde mais eles estão e fazer com que esse conhecimento chegue a todas essas pessoas. E a conexão, que é o principal, né? A gente conectar aí essas três frentes, que é o nosso trabalho voltado mesmo para a tríplice hélice, tá? E o nosso público é um público bastante diverso, é um público que é o principal mesmo, né, para o desenvolvimento da nossa sociedade, a tríplice hélice, obviamente, que envolve também toda a sociedade, tá? E falando um pouquinho sobre nossos eventos, né, a gente começou com os eventos aqui no estado do Rio de Janeiro. O evento ele foi expandindo a nível nacional à medida que chegou a pandemia e a gente identificou aí que a gente conseguia fazer com que essas três frentes dialogassem e buscassem mesmo soluções para desenvolver melhor as suas regiões, né? E todo o evento do ciclo empreendedor universitário, a gente trabalha muito nesse sentido de unir a teoria e a prática. Sempre a gente faz isso, né? Se você sabe falar, você também tem que saber fazer. E como é que faz? E se você não sabe fazer, vamos aprender juntos como é que pode, ou pega alguma pessoa que já faz aquilo e ensina. Né? Muito nessa troca, nessa colaboração, principalmente. E aí, os eventos do ciclo empreendedor universitário, a gente tem uma parte chamada teórica e a outra chamada prática. A teoria é justamente os palestrantes que vão até o evento e eles apresentam ali as suas ideias, o que eles desenvolveram dentro das instituições de ensino, o que a universidade proporcionou para que ele desenvolvesse o mercado de trabalho. Então, eles apresentam suas empresas, seus projetos. E o outro lado do nosso evento é voltado totalmente para exposição. Então, a gente tem empresas, startups, laboratórios de fomentos, incubadoras, que apresentam as suas iniciativas nesses estandes. E aí, o que acontece nesse momento? A gente coloca como obrigação principal que essas pessoas elas levem uma ferramenta de gestão para estar trocando com esses empreendedores e esses empresários. É muito bonito a gente ver uma ideia, um projeto, uma proposta bem apresentada, mas como aquele projeto e aquela proposta também podem me beneficiar? Então, o que acontece nesses eventos nossos presenciais, as pessoas têm esse contato com a empresa, conhecem o negócio e sai com aprendizado. A maioria, muita gente leva aí um fluxo de caixa, né, que melhor eles desenvolveram dentro para a empresa e ficou com mais facilidade para eles lançarem ali os valores. Tem gente que leva Canva, enfim, são diversas ferramentas que eles levam para trocar com esses empreendedores, com esses empresários, executivos também que participam, tá? E todos os eventos do ciclo empreendedor universitário,
possui intérpretes de Libra, né? Porque é a segunda língua mais falada no nosso país e poucas pessoas, infelizmente, sabem disso, né? Então, é muito importante a gente também já ter esse olhar para essa inclusão, né? Fazer com que essas pessoas também tenham acesso a esse conhecimento e possa contribuir também para o nosso país. Aí, aqui falando um pouquinho sobre os tópicos, né, abordados. Desculpa, eu não mencionei aqui em relação, porque nós mudamos agora, né, devido à pandemia, a gente passou o evento agora remotamente. Então, no remotamente, como é que a gente faz isso? A gente teve que reestruturar todo o modelo dele para fazer com que as pessoas também participem e interajam. A gente teve a última edição aí no estado do Maranhão. A primeira edição online nossa foi no estado do Acre, a gente teve cases diversos. Foi muito bacana. O que a gente faz nesses eventos online, né? A ideia do evento online é fazer com que tanto as empresas, universidades e o governo, eles coloquem na mesa o que eles estão desenvolvendo para a sociedade, como as suas instituições, os seus trabalhos, o seu conhecimento vem proporcionando e entregando valor para essa sociedade, né? Então, eles debatem entre si, nesses painéis ao vivo que nós temos, e depois a gente faz com que eles se conectem ali de alguma forma, essas frentes se conectem de alguma forma, né? E a gente também entra com projetos para estar ajudando eles a desenvolver os desafios que eles têm ali principais. Depois disso, a gente também oferece que cada uma dessas frentes enviem para a gente aí o que eles estão desenvolvendo no estado, por vídeo, fotos, para que a gente pudesse também divulgar nas nossas redes sociais, né? A gente começou assim, no estado do Acre, a gente está estendendo para ir alcançando o público certo dentro do ciclo empreendedor universitário, quem realmente está fazendo, né? Porque o nosso foco não é número, é trazer as pessoas certas que fazem, que saibam dialogar e estão aí realmente arregaçando as mangas para que as coisas se desenvolvam da melhor forma, tá? E aí, aqui são esses tópicos, a gente tem tópicos fixos, tá? Todos os eventos do ciclo empreendedor universitário, a gente vai estar trabalhando com esses tópicos, porque dentro de cada um desses tópicos, a gente consegue desmembrar em diversos temas. Então, a gente consegue envolver aqui tanto as universidades, as empresas e o governo, dentro de cada um desses tópicos aqui, em que a gente vai levando para cada estado brasileiro. E aí, quando a gente fala em pesquisas aplicadas e seu potencial mercadológico, é justamente as pesquisas que estão sendo desenvolvidas dentro das universidades e para que elas estão servindo, né? Para que o pesquisador fique ali, às vezes, debruçado em cima de uma pesquisa, sem ela ter realmente um fim que vai ajudar na sociedade, no desenvolvimento da sociedade, né? As pesquisas, elas realmente devem servir para benefício tanto da sociedade como da própria instituição de ensino, né? Porque há um dinheiro ali investido também. Então, é cobrar isso das instituições e fazer com que o que está sendo gerado realmente tenha um valor que vai agregar aí em uma dessas frentes, né? E a gente teve cases diversos dentro dessas pesquisas aplicadas, nós tivemos professores que tiveram a oportunidade de apresentar o seu projeto de doutorado, que se transformou em uma empresa. Foi um dos grandes cases que a gente teve aqui na sede do Banco BTG Pactual. Esse professor, ele teve a oportunidade de apresentar a pesquisa dele num congresso, e ao final ele recebeu ali um investimento. E depois, essa pesquisa era o desenvolvimento de um software, e depois ele teve a oportunidade desse investimento, abrir a própria empresa dele. Nunca tinha passado pela cabeça dele ele transformar uma pesquisa em uma empresa. Então, assim, o que falta? Qual foi a informação que não foi passada ele ainda dentro da universidade, né? Ter essas possibilidades. E iniciativas que deram certo fora da universidade são todas as pessoas que passaram pelo meio acadêmico e conseguiu ali ter uma ideia para desenvolver melhor algo fora da instituição de ensino. E aqui, graduandos e graduados, alunos que se encontraram no empreendedorismo, né? Então, a gente envolve aqui tanto professores, diretores das instituições de ensino, enfim, que tem envolvimento total com essa questão relacionada ao empreendedorismo mesmo. Impacto das juniores, a gente tem um destaque principal para as empresas juniores, justamente por ser um dos principais movimentos e os maiores movimentos dentro das instituições de ensino voltado para empreendedorismo. E ele é muito completo, desde a sua formação, né, até o envolvimento com o mercado de trabalho. Então, a gente, além de trazer essas possibilidades de apresentar às universidades que isso existe, como pode fazer, é também alertar, né, sobre o que está por trás aí, e às vezes a falta de apoio e suporte da instituição faz com que algumas coisas saiam aí por outros caminhos. Então, a gente também traz essa informação.
E a mesa redonda, que é um dos momentos mais esperados do ciclo empreendedor universitário, que é o momento em que a gente reúne os principais representantes das instituições de ensino, das universidades, né, obviamente, empresas e governo. Então, eles debatem ali a respeito das suas iniciativas, do seu relacionamento com o conhecimento vindo da instituição de ensino, e ao final eles têm que sair ali com uma ação prática em prol desse Estado, tá? Aqui é um pouquinho de todas as pessoas, de todas as principais empresas, na verdade, que já passaram pelo CEL. Então, aqui envolve empresas, universidades e governo, tá? Aqui são algumas das nossas edições em números e fotos, tudo o que a gente já realizou aí pelo Brasil. A nossa primeira edição foi um espaço aqui no estado do Rio de Janeiro, chamado Nave do Conhecimento. São espaços hoje totalmente abertos para que a população elas possam ter acesso a empreendedorismo, educação, totalmente gratuito pelo governo mesmo. Então, é muito bacana. Vocês podem observar que esses números aí, eles vão crescendo ao decorrer que a gente vai trazendo mais envolvimento dessas principais frentes, né? E fazendo com que essas pessoas tenham um entendimento mesmo, o que é o CEL, como é que a gente vem trabalhando, né? É um trabalho de formiguinha, desafiador, mas que é muito válido, o que a gente vem observando aí ao decorrer dessa construção. Fala, Andréia. O Acre é pequenininho, mas trouxe muito mais gente que o Maranhão. Vocês levaram um banho do Maranhão. Do Acre. Rapaz! Vocês levaram um banho do Acre. Porque, na verdade, o Acre a gente teve envolvimento muito grande de todas as frentes. O governador ele participou ativamente, a gente recebeu até um vídeo dele, falando um pouco do que a gente proporcionou no estado. As pessoas o estado do Acre acaba sendo um estado bastante excluído mesmo das iniciativas, só que lá eles têm muita vontade de aprender, têm muita vontade de crescer, têm muita vontade de se relacionar com outras frentes. Então, o evento proporcionou isso também no estado, né? E a gente entender, né, cada uma dessas frentes. A gente trabalha com esse cuidado de respeitar o empreendedorismo local, né? Porque o empreendedorismo ele dá-se por meio da cultura local, da educação, de como as pessoas têm um entendimento ali em relação ao negócio. Então, assim, até esse cuidado a gente tem também em cada evento, né? Fazer com que as frentes que estão ali, elas se comuniquem e possam se relacionar da melhor forma também. Aí aqui algumas fotos, né, da nossa primeira edição, na Nave do Conhecimento. Aqui na Casa dos Conselhos, né, já é o interior aqui do estado do Rio de Janeiro. Foi um evento totalmente voltado mesmo para essas questões educacionais. A gente teve a participação do LNCC, da UF, né, e eles participaram ativamente, trazendo muitas contribuições. Os eventos presenciais nossos têm aí uma duração de 10 horas, é quase um congresso mesmo. São 10 horas de evento e as pessoas o tempo inteiro dialogando, participando. Foi um evento que teve uma participação em mais de 200 pessoas, tá? Aí a nossa última edição presencial na sede do Banco BTG Pactual, onde nós pudemos fazer um evento com foco totalmente no mercado de trabalho, né, mostrar aí essas principais frentes, como algumas instituições, né, que participaram do evento, como elas estão mais vinculadas a essas questões do mercado de trabalho, como elas vêm trabalhando isso com seus alunos, com seus professores. Aí a primeira edição online, que foi no estado do Acre, a gente teve aí grandes representantes do Acre, muita gente participando. E a última edição no estado do Maranhão. Também foi uma edição com bastante participativa, né, em relação a esses diálogos, né? O Maranhão ele apresenta aí uma boa maturidade em relação a negócio, né? Obviamente que tem os seus gaps aí em relação a ter maior potencial dentro do estado, né? Ter maiores investimentos, mas a gente encontrou aí pessoas que realmente têm um grande entendimento e conhecimento em relação a negócio. Tive a maturidade, né? Nesse sentido. E eu não poderia deixar de finalizar com mais um vídeo para vocês, e nesse vídeo aqui eu quero mostrar que, às vezes, a tecnologia ela nem sempre está ao nosso favor, né? Como a maioria aqui é da área de tecnologia também, tudo tem o seu risco, a gente sabe muito bem disso,
E, acima de tudo, a principal relação que existe é a relação humana, né? A gente precisa valorizar muito esse relacionamento humano. Eu acho que tá todo mundo assim já é exausto de tantas reuniões online, a gente não aguenta mais ficar o tempo inteiro aqui online na frente do computador. Então, isso se dá hoje, essa importância, né? A relação humana a gente está valorizando cada vez mais. Então, eu vou dividir com vocês aqui mais esse vídeo. Ixi, esse vídeo ele não tem legenda. Vai ficar um pouco difícil, Amanda, porque a gente não consegue escutar. Peraí, deixa eu voltar aqui. Olha, só para vocês entenderem, esse aqui eu não coloquei nem na legenda, porque ele já fica mais... Ele já está bem didático, já dá para vocês entenderem o que está pedindo. Está conversando com a Alexa, e ela vai... O que ele vai falando, ela vai fazendo. Tranquilo, Não sei se então. vocês estão... Não tá difícil, não. Ele é bem didático mesmo. Ele pede suco, para que ela mostre aí o calendário dele do dia. Aí ela apresenta. Aí ele foi no dentista. Pegou uma anestesia, ninguém consegue entender o que ele fala. A vizinha abriu a porta, normal. Ele está pedindo para botar fogo. E ela está entendendo para aumentar o volume do som. E é sobre isso. Nem sempre a tecnologia ela realmente vai nos proporcionar aquilo que a gente tanto precisa. É essa reflexão que eu quero trazer também com esse vídeo para vocês. E também eu deixo aqui, deixa eu só voltar aqui, convite para todos, né, para que a gente possa aí fomentar cada vez mais essa educação empreendedora e fazer com que todas as frentes possam se conectar da melhor forma e nos desenvolvermos, né, como seres humanos, que é o principal. Aqui ficam todos os contatos do CEL, onde nós nos encontramos. Vou voltar minha tela aqui. Esse vídeo da Alexa me deixou com vontade de ter uma Alexa. Eu sempre coloco tudo na minha agenda, do Google Calendar. E apesar de ficar notificando no celular, né? A Alexa tem diversas outras funcionalidades. Mas me conta, Amanda, como é que foi o ciclo empreendedor do Maranhão? Quais foram os principais cases, os principais desafios? Como é que foi se conectar com as pessoas daqui? O que tu achou? No estado do Maranhão, cada estado tem uma especificidade, né? Quando a gente faz essa abordagem, faz esse trabalho dentro do estado. E a gente respeita muito as características desse estado, né? Obviamente que quando a gente, antes de chegar até cada estado brasileiro, a gente faz todo um mapeamento, um entendimento em relação ao negócio do estado, quais são os principais desafios do estado, né? A gente já tem alguns projetos envolvidos aí no estado do Maranhão, principalmente com as instituições públicas, né? A gente conseguiu aí levar alguns projetos que, por conta da pandemia, a gente está aí aguardando o kick-off do projeto, né? A gente está ainda nesse processo de aguardar, né? Algumas instituições a gente conseguiu levar outros projetos também, né? Só que a gente está ainda em negociação com o governo. A gente tem reunião na próxima semana para poder alinhar alguns pontos também, como é que a gente pode trabalhar, como é que a gente pode
ajudar também no desafio, né? Então, assim, a gente fica muito aberto quando todas essas frentes também nos procuram e buscam algumas soluções. Para vocês entenderem, dentro do Ciclo Empreendedor Universitário, a gente tem uma equipe grande de facilitadores, né? E que envolve grandes executivos, né? Que vive tanto a experiência acadêmica quanto prática. A gente tem dentro do CEL o Fernando Gameleira, não sei se vocês conhecem ele, ele é um aí dos que fundaram aquele programa Aprendiz de Roberto Justus, né? Ele também que faz o treinamento e a capacitação do pessoal do Empretec, né? Quem leva ele que forma os professores do Empretec, então assim, uma das pessoas referências nesse sentido. Né? A gente tem também o Zoroastro Esteves, que tem uma formação pela Babson, ele faz um trabalho muito voltado para o OKR, né? Para a gestão de resultados, ele é especialista nessa área, então são pessoas que têm uma grande experiência dentro do ciclo empreendedor universitário, tem alguns professores de outras instituições de ensino que nos dão todo o suporte também, quando a gente vai falar aí de ambientes inovadores, né? A gente tem o professor Álvaro, que fundou a incubadora Agir da Universidade Federal Fluminense, então assim, para cada uma das frentes, a gente tem grandes especialistas entre aspas, porque a gente sabe que ninguém é especialista, a gente está aí sempre aprendendo e buscando conhecimento, mas são pessoas referências nessas frentes principais, em que a gente trabalha unindo essas iniciativas de quem sabe fazer, porque a gente entra nas instituições não para tentar fazer, ou para tentar fazer aquele projeto, para tentar acertar. Não, a gente está indo para acertar, porque a gente que já faz há muitos anos e vai para solucionar mesmo os problemas. Né? Então, quando a gente pega qualquer desafio, qualquer problema ali que as instituições nos apresentam, a gente já chega ali com tudo muito bem mapeado, o projeto bem apresentado, o tempo, e e quais são os riscos principalmente, que pode estar sendo envolvido naqueles projetos, né? Mas sempre envolvendo gente que tem realmente conhecimento teórico e prático. E aí vocês têm pensado nas próximas ações para fazer aqui no Maranhão? Como é que a gente do CELMA pode se conectar ainda mais com o CEL também? Uhum. E aí, antes de você falar, eu falar um pouquinho também dessa conexão, né, com vocês do CELMA, né, a gente leva esses projetos para as instituições que nos procuram, porque você já deve imaginar que é muita gente, é muito projeto que a gente vai passando por cada estado. E aí, conforme um vai sabendo, descobrindo esse trabalho nosso por trás, vão solicitando e é mais projeto, e a gente gosta de estar envolvendo e fazendo um passo a passo ali, porque senão a gente não dá conta, né? A gente também é bem sincero nesse sentido. E aí, como é que a gente faz essas conexões nos estados? A gente está totalmente aberto. O que a instituição fala? A gente quer uma parceria para ajudar a gente a desenvolver melhor os nossos professores dentro da instituição, ou os nossos funcionários, ou trazer uma capacitação específica. Mas, antes de tudo, o que a gente faz? A gente identifica, principalmente, se aquilo que a instituição está nos pedindo, ela está de acordo com aquela necessidade que a gente está enxergando, tá entendendo? O que acontece? Às vezes tem algumas instituições que pedem para a gente assim, eu quero um curso X. Só que, ao conversar com esses gestores que estão na frente, com alguns funcionários, a gente identifica que não é aquele curso X que vai solucionar o problema da instituição. Então, a gente apresenta um projeto voltado para aquela necessidade, porque o nosso foco é solucionar o problema. Porque se a gente for oferecer um curso só por oferecer, para ganhar dinheiro em cima, para a gente não é válido. O nosso objetivo, o nosso propósito é inspirar, através do empreendedorismo, está bem claro isso, né? E a gente realmente levar transformação nessas frentes. Né? Por mais que a gente seja uma empresa, tenha conta para pagar, como toda empresa, como toda organização, o nosso propósito é muito mais alto do que isso. Se não for para gerar resultado dentro das organizações, dentro das empresas, dentro das instituições, a gente não vende projeto, não adianta. Isso já parte de mim mesmo, eu, Amanda, não fecho negócio, porque não é válido para a gente. Se a gente não tiver ali a mão na massa, não participar, não mostrar quais são os caminhos e ajudar as pessoas mesmo a crescer, a gente não faz nenhum projeto. Tá? O nosso objetivo maior não é esse. Por mais que, assim, vocês devem bem entender, né? A gente lida com o governo. Não é fácil, não é nem um pouco fácil. Então, para direcionar um os pouco projetos... rápido também.
e nem um pouco rápido. Só que a gente tem um diferencial grande, né? Porque a gente tem essa facilidade de comunicação e de entrada, né? Você pode observar aí que todo mundo que já participou do evento, não é fácil chegar até essas frentes. E a gente é uma expertise também do CEL, né? É uma habilidade que a gente tem já dentro, e como a gente já sabe fazer isso muito bem, isso facilita também a nossa entrada aí em todos esses estados e nessas frentes, né? Então, assim, a gente está totalmente aberto, tá? O que a instituição quiser colocar na mesa em relação a gente está precisando de um curso específico, de uma formação específica para a instituição, a gente vai realmente entender se é aquilo que a instituição está precisando, e a partir disso a gente elabora um projeto em cima dessa necessidade. E aí, dentro das instituições, o que a gente mais faz é o bootcamp de gestão para professores, né? Que esse é um diferencial do CEL também. A gente tem um bootcamp de gestão para professores, são 3 dias em que o professor fica imerso mesmo, tendo que aprender todas as principais ferramentas de gestão, como é que está conectado com o mercado, e principalmente comportamento empreendedor. E quem dá esse treinamento inicial de comportamento empreendedor é o Fernando Gameleira, né, em que ele traz aí toda essa metodologia da ONU também, que ele faz esse treinamento, e é muito bacana. E ao final o professor tem que apresentar um pitch, né? Ele não provoca o aluno em sala de aula, agora é a vez dele. Vamos lá apresentar um pitch, entender para que está servindo esses projetos que ele realiza. Mundão girou, mundão girou. Para que está servindo essas iniciativas dentro da instituição, como isso pode colaborar também para a melhoria dos professores. Então, assim, para vocês entenderem bem, né, o nosso trabalho hoje dentro das instituições é ajudar mesmo as instituições a não perder esse valor no sentido de estar competindo aí com outras frentes, né? Eu cheguei a mencionar a EdTech, outros grandes grupos, cada uma tem a sua importância na sociedade e tem que valorizar isso, porque são profissionais envolvidos, são empregos ali gerados, né? Então, a instituição precisa também ter esse olhar para o empreendedorismo e valorizar isso, né? Esse é o trabalho que a gente vem realizando. Esse tema ele cai bem para no momento que nós estamos, porque assim, além das instituições estarem tem um gap muito grande entre o que é ensinado a teoria e a prática, né, na necessidade do mercado. Hoje a gente está vivendo momentos, falando aqui pela minha diretoria que a gente está trabalhando, justamente tentar fomentar o empreendedorismo também dentro do próprio setor, dentro das pessoas, né? Porque mesmo a gente, às vezes, a gente precisa se tornar um pouco empreendedor no nosso dia a dia para estar desenvolvendo novas habilidades, para poder estar melhorando a nossa forma de desenvolver as nossas atividades. E a Andrea está justamente aí, junto com uma equipe interna nossa, desenvolvendo um programa de fomentar e de trazer essa questão do empreendedorismo para dentro e abrindo para os alunos. Então, a nossa ideia é trazer alunos para dentro da nossa diretoria, para participar dos projetos reais, né, para nos cutucar mesmo, para dificultar a nossa vida um pouquinho, para a gente ver como é que a gente consegue rodar melhor essas soluções e ser empreendedor mesmo no nosso dia a dia. Eu acho que esse seu tema foi extremamente pertinente, acho que cai aí com uma luva no ponto que a gente está tratando nesse momento. E o SEMA já tem participado do seu, né, como patrocinador, e desde, acho que, a última edição, né, que o SEMA entrou junto com vocês, e a nossa expectativa é que, aos poucos, a gente consiga, inclusive, se aproximar mais ainda. Desde já, Amanda, muito obrigado. Não sei se alguém tem mais alguma questão. A Andréia está controlando aí o tempo, ver o que ela ainda tem de tempo, Andréia. Mas muito obrigado. Amanda, queria agradecer por tu ter explicado um pouco mais, né, sobre os produtos do CEL, sobre os serviços e como é que a gente pode fazer essa conexão. Então, a gente tem alguns programas, assim, só para te contar também, que a gente está querendo implementar, quer dizer, ressignificar, né, até chamado de Nova Selma, um programa para a gente transformar produtos já existentes do Selma em startups. E aí envolver todos os colaboradores, alunos, mas aí tu trouxe também um diferencial do CEL, que é trabalhar essa questão dos professores. Então, é sempre bom aproximar quem já tem cases de sucesso e quem está pensando também em todos os stakeholders, porque a gente tem que pensar em todos os stakeholders. Então, a gente está pensando aqui em colaborador,
colaboradores da DIT e alunos. A gente também está querendo envolver os coordenadores, mas tem aquele público, né, que são os professores que a gente não está pensando. E aí, quando tu traz esse case do CEL, já mais uma coisa, já é mais um parceiro que a gente pode fazer para atingir todos os atores, né, do ecossistema que tem dentro do Selma, da comunidade do Selma. Então, a gente vai conversando. Esse aqui foi só o primeiro contato, né? Eu espero que a gente possa fazer muito mais, para que a gente possa, de fato, trazer inovação, trazer empreendedorismo para todos os colaboradores, para que a universidade ela se desenvolva como um todo, né? E não dar protagonismo apenas para um segmento de colaborador, né? Sim. Perfeito, perfeito a sua fala. O mais importante de tudo é a gente também ter essa visão em relação ao empreendedorismo, né? Porque o que realmente é empreendedor, né? Quem é um empreendedor? Empreendedor é quem resolve o problema real na sociedade, quem está ali solucionando problemas. E todo mundo, às vezes, está buscando solucionar esse problema. E essa diretoria de vocês vem fazendo isso, né? E o papel do professor, ele é muito importante nesse sentido. A gente nunca pode descartar, nunca mesmo, o professor dessas iniciativas, porque ele tem uma construção aí de carreira muito mais voltada para a teoria, e é possível mostrar para ele como essa teoria pode ser aplicada na prática e resolver problemas da própria instituição. É uma dor que também precisa ouvir, né? Entender quais são os desafios dele também, e vocês buscarem solucionar. E aí eu já antecipo e falo para você, André, que o André é muito antenada, já vi que ela gosta muito de mobilizar o pessoal. Tem uma metodologia, inclusive eu trabalho com essa metodologia dentro da consultoria em que eu atuo hoje, que é chamada Jobs to be Done, né? Que é totalmente focada aí nessas questões dos desafios, né? A gente mapeia os desafios, entendem ali, e depois apresenta ali quais são as soluções, como é que a gente pode trabalhar, né? Então, isso assim, é muito válido vocês, como uma diretoria de inovação, buscar entender um pouco melhor sobre essa ferramenta, como é que vocês podem utilizar isso para os desafios que vocês têm agora, de agora em diante, né? Tem o site também, do Jobs to be Done. Depois eu posso passar tudo para você, André. Sim, Que aí claro. vocês podem estar pesquisando, e eu já me coloco à disposição, o que vocês precisarem. Se vocês quiserem aí conversar sobre um projeto específico para a instituição, a gente pode marcar essa conversa. Eu posso trazer aí um dos que tocam alguns projetos comigo também dentro do CEL, né? Quem sabe próximo ano, né? A gente possa até fazer um evento presencial. Sim, 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 a gente pode fazer isso. Eu prefiro muito mais, essa aqui é a verdade, porque eu gosto de contar com as pessoas, a gente poder trocar aí essas iniciativas, colaborar da melhor forma, porque isso faz com que os outros ouçam o que cada um está fazendo, sabe? Troquem informações, se ajudem, a sociedade precisa enxergar isso, sabe? E valorizar essa importância. Não é só porque você é de uma determinada instituição que você não pode colaborar com a outra. Isso não existe, gente. E assim, está cada vez mais necessário esse contato, essa troca de informação, as pessoas se aproximarem, se ajudarem para crescer. Tá todo mundo já num nível aí bem difícil, a gente sabe economicamente, né? O nosso país não passa nada por uma situação fácil. Então, assim, o que a gente pode fazer do capital intelectual que nós temos? Como é que esse capital intelectual ele pode realmente gerar valor para a nossa sociedade, né? Isso é importante. Exato. Amanda, para finalizar, eu gostaria muito de agradecer a tua participação aqui com a gente hoje, ter explicado melhor sobre como é que o funcionamento do CEL, tua participação, tua trajetória, né, o fato de tu acreditar tanto na educação. Espero que muito em breve a gente possa estar se conectando novamente. E é isso, pessoal. Vamos encerrar aqui o Bate-Papo DIT, voltar para o restante da nossa rotina do dia, que hoje é sextou, né? E é isso. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, foi um prazer. Tchau. Um prazer conhecê-los. Tchau, tchau.